Oi, eu sou a Bia Ribeiro, sócia fundadora e produtora executiva da Humanize Produções. Você está ouvindo o podcast Gestão e Produção Cultural Criativa. Uma ação do projeto Floresta dos Mistérios, apresentado pela Caixa Cultural, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal. Esse podcast nasce como desdobramento do nosso workshop, que já passou pelo Rio de Janeiro e por Fortaleza e ainda vai chegar em Recife, Salvador e Curitiba. Cada encontro tem mostrado a força da cultura como ferramenta de transformação social, de acessibilidade e de sustentabilidade. Aqui a proposta é continuar essa conversa com convidados inspiradores. Matilde Menezes, atriz, produtora, diretora e minha sócia na Humanize, uma mulher trans que construiu sua trajetória com coragem, talento e muito protagonismo no campo cultural. A Leila Scaff, arquiteta quadriamputada e referência em acessibilidade e mobilidade urbana, que nos ensina como a inclusão precisa estar no centro da produção cultural. E o Blackster, rapper, produtor cultural e empreendedor criativo holandês, idealizador do projeto Spoken, que já conectou o Brasil com a Holanda e Cabo Verde em experiências de intercâmbio cultural. Então, prepare-se, vem aí uma troca cheia de ideias, inspiração e caminhos possíveis para criar, incluir e transformar por meio da cultura. Blackster, você trabalha constantemente em projetos internacionais e tem construído colaborações que ultrapassam inúmeras fronteiras. Nós mesmos nos conhecemos nesse contexto em 2011 e de lá para cá foram diversas cooperações internacionais. Na sua visão, qual a importância de artistas, produtores e criadores se conectarem para além dos seus países de origem? Acho que somos o exemplo perfeito de quanto valor pode ser desbloqueado quando artistas e produtores não se limitam às fronteiras de seus países. De uma forma mais ampla, acredito que criadores, artistas, produtores e todos que trabalham nesse universo tendem a se encontrar. Existe uma espécie de atração natural. A gente gosta de comunidade, gosta de estar junto, de passar tempo junto, de se fortalecer mutuamente. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, também acabamos nos desvalorizando, porque o valor do que fazemos está no seu auge justamente quando estamos cercados por pessoas que não têm ideia de como fazer o que fazemos. Nesse sentido, quanto mais distante de casa você estiver, maior será a chance de gerar valor. Especificamente, quando encontramos pessoas com quem realmente conseguimos criar um vínculo, com quem sentimos uma química artística, uma sintonia de frequência, é aí que mundos completamente novos se encontram. E eu diria que isso é de uma importância enorme. Para muitos pode até soar como um privilégio poder montar ou fazer parte de colaborações internacionais, mas, para mim, isso é uma necessidade. No mundo de hoje, se você não tem esse tipo de experiência, está prestando um desserviço a si mesmo, ao seu público e a todos que apoiam o seu trabalho. Acho que é essencial. E com as possibilidades atuais, redes sociais, inteligência artificial, até a barreira da tradução deixou de ser um problema. Então, eu diria que é de importância máxima encontrar, dentro do espectro de afinidades em que você se sente confortável, pessoas que compartilham a mesma frequência que você. Claro que não significa trabalhar com qualquer um só, porque está fora do seu país ou do seu círculo. Mas, quando você encontra essa sintonia em um ambiente completamente diferente, isso é ouro puro. Quando o Blackster fala sobre a importância máxima de encontrar pessoas que compartilham a mesma frequência que a nossa, eu não poderia deixar de pensar na Matilde. Ela é minha sócia na Humanize e essa parceria tem frutificado de um jeito bem profundo. Não só para nós duas, enquanto mulheres, produtoras e empreendedoras criativas, mas também para todos que embarcam com a gente nos projetos que nós concebemos e realizamos.
Um exemplo claro disso é o Floresta dos Mistérios, que é o maior e mais longevo projeto que realizamos desde a fundação da Humanize. É um projeto que continua florescendo até hoje, gerando frutos não só para nós, mas também para uma grande rede de artistas e trabalhadores da cultura que se envolvem nessa jornada. E é claro que, assim como nós, eles também enfrentam inúmeros desafios ao longo do caminho. E é justamente sobre essa caminhada e sobre o sentido de caminhar lado a lado que eu quero trazer a voz da Matilde aqui na nossa conversa. Na área cultural fica muito evidente o acúmulo de funções, a sobreposição de papéis. E a Matilde é um exemplo disso. Atriz, produtora, diretora, gestora, ela aqui fala um pouquinho sobre as impressões dela sobre essa particularidade. Eu acho que não é por acaso que ser produtora foi, dentre essas múltiplas funções, como você colocou, foi a coisa que veio por último, né? Eu já era atriz, a minha formação é como atriz, eu já dirigia coisas e durante um tempo, eu relutei um tanto para me dizer produtora, porque talvez seja uma coisa que eu não tenha tido uma vocação de cara para fazer. Só que eu sempre fui de teatro de grupo. E aí no teatro de grupo a gente acaba fazendo meio um pouco de tudo. E quando eu fui perceber o que eu fazia lá dentro das companhias que eu trabalhava como atriz ou como diretora, já era produção. E da tua experiência, Matilde, como é que você acha que nós podemos dar uma solução para esse desafio? Mesmo que haja essa sobreposição, nomear, organizar as funções que a gente faz dentro de cada projeto, eu acho que é sempre uma maneira de otimizar, de fazer com que a gente consiga separar o tempo para se dedicar a cada função. Então eu acho que essa organização, ela é que acaba fazendo diferença quando você exerce múltiplas funções dentro de um projeto, né? Desde quando eu cheguei na Humanize, isso sempre foi uma questão para mim, ser produtora de projetos que me possibilitassem exercer as outras funções artísticas. Então eu acho que sempre teve esse caráter de eu não estar só fazendo uma coisa, né? Não que uma coisa só seja pouco. Bem longe de ser pouca coisa, né, Matilde? Por sinal, o que significa para você ocupar um cargo de liderança numa produtora cultural como a Humanize? Como é que você sente que a sua presença e a atuação impactam outras pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Eu sempre fui uma pessoa LGBTQIAPN+, muito engajada com essa questão. Eu sempre acho que as identidades da gente, elas são anteriores a qualquer outra coisa que a gente faz. Então, antes de ser atriz, antes de ser produtora, antes de ser qualquer uma função, dentro de qualquer trabalho, eu sou travesti, né? Então, isso é farol para todas as coisas que eu faço. É o meu corpo chegando ali naquele lugar, né? Se apresentando, lidando com as pessoas que estão na ponta daquela negociação, enfim. E dentro dos trabalhos, dos projetos, isso não tem muito como ser diferente. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que foi amadurecendo junto com todo esse processo, o meu processo pessoal, e o quanto os processos pessoais, não só os meus, né, mas os da Bia, ou dos sócios anteriores que a gente já teve, como eles também determinaram muito os rumos que a gente ia dando para os projetos que a gente tinha vontade de fazer. Eu acho que nesse caso, o lugar que a gente chegou agora com Floresta dos Mistérios é um grande exemplo disso, se pegar pela diversidade da nossa ficha técnica, se pegar pelo aspecto do projeto de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, né? A nossa ficha técnica ela é muito diversa, tanto nos sentidos de gênero, de sexualidade, de faixa etária. Então eu acho que isso também é uma coisa que sempre vai caminhando. Às vezes você nem está efetivamente mirando naquilo, mas aquilo está rondando, está envolvido no pensamento da gente o tempo inteiro. E eu acho que tem que ser, sim, uma preocupação para as pessoas fazedoras de arte, para que elas consigam... Porque, afinal de contas, os projetos, eles são catalisadores disso, né? De potências. E quanto mais diversas elas forem, mais ricas o projeto pode ser.
É justamente com essa noção de que é preciso pensar a inclusão e a representatividade para além dos espaços físicos que eu chamo a baila Leila Scaff Rodrigues. Leila, fala pra gente um pouquinho sobre você. Eu sou arquiteta, já formada há muito tempo. Trabalhava numa área de arquitetura mesmo, interior, comercial, residencial. E a partir de 2000 eu comecei a trabalhar com expografia. Hoje em dia é o que na área que eu trabalho totalmente, me identifiquei totalmente com essa atividade. Em 2011, eu me tornei uma pessoa com deficiência, porque eu tive que fazer 4 amputações nos meus pés e das minhas mãos, porque eu fui acometida por uma bactéria. Venci a bactéria, mas fiquei com essa sequela. E a minha vida deu uma reviravolta totalmente, né? Eu descobri muitas coisas. Primeiro que eu me achava uma pessoa muito inclusiva, mas não, descobri que não, que eu era simplesmente uma observadora do mundo, né? Desse mundo tão amplo. E no momento em que me transformei numa pessoa com deficiência, me vi como uma pessoa de deficiência, eu fui atrás de entender o que é isso, que eu realmente entendia muito pouco, sabia muito pouco. Sabia o que estava na BNT, né? Que eu tinha que seguir em termos de normas e tal, né? Nos projetos de arquitetura. E nessa minha busca, né, do que vida é essa, onde eu estou, como é. Primeiro, eu tive um ganho maravilhoso, hoje em dia eu vejo assim, né, que o meu mundo ampliou, né? Eu deixei de ser uma observadora e me senti realmente incluída nesse mundo diverso e controverso muitas vezes, mas diverso e maravilhoso, né? E com isso, com essa minha busca, uma das minhas buscas foi me aproximar em relação à minha profissão, de grupos que estavam discutindo a acessibilidade na cultura. E participei de vários grupos, né? E foi muito bom, porque me ajudou a ampliar essa minha descoberta que o mundo é muito maior do que aquele que eu vivia. Muita, teve uma contribuição muito grande com essa vivência, né, de conhecer outras pessoas com outras deficiências e discutir o que é as dificuldades de cada pessoa. Então, foi aí que eu me vi nesse mundo, né? Nessa discussão de inclusão e de acessibilidade. Trabalhar com a Leila sempre foi um enorme aprendizado sobre inclusão e empatia. Nós nos conhecemos e colaboramos em várias exposições no Museu de Arte do Rio, onde ela assinou a expografia e eu atuava como coordenadora de produção, e foi justamente por essa experiência e pelo impacto que ela teve no meu olhar que eu convidei a Leila para essa conversa. Ela traz uma perspectiva muito valiosa sobre essa jornada de inclusão e acessibilidade, não apenas no universo cultural. E aí, Leila, conta pra gente o que você acredita que são os maiores desafios em termos de acessibilidade física e comunicacional na cultura, nos edifícios e além deles. Poria como a primeira grande dificuldade, desafio na acessibilidade nas instituições de cultura. A primeira delas, para mim, é o acesso a elas, né? A gente vive numa cidade muito pouco acolhedora para as pessoas que têm alguma dificuldade, né? O transporte público se diz acessível, mas não atende tão bem, né? As calçadas são horríveis, enfim. Então, acho que seria, assim, a primeira grande desafio, chegar nessas instituições.
né? As instituições em si, as novas, elas já nascem acessíveis, né? Com banheiros adaptados, com rampa, elevador, né? E as que estão instaladas em prédios históricos, algumas já conseguiram fazer a sua adaptação para ficar acessível, mas tem algumas que ainda estão com projetos, mas que esses projetos ainda não conseguiram ser efetivados, né? Então, principalmente os prédios que são históricos. Então, mais difícil ainda, porque são tombados, e aí tem questões com IFAM e tal, né? Agora, essas próprias instituições que já têm equipamentos, né, de acessíveis, para dar acessibilidade, muitas vezes, por exemplo, tem o banheiro adaptado, mas o banheiro está sempre fechado, né? Então, para a pessoa, para poder usar, tem que descobrir alguém para poder abrir, enfim, não tem uma fluidez. A pessoa que precisa ir num banheiro adaptado tem que fazer uma certa manobra para poder chegar. Não deveria ser assim, né? Deveria ser uma coisa mais fluida, mais assim, sem barreira nenhuma, né? Porque no momento que você precisa chamar uma pessoa para abrir o banheiro, que é só aquele banheiro que você precisa usar, você já está botando uma barreira, né? Mas eu acho que a gente está caminhando, entendeu? É, não sei, eu acho que eu percebo isso, que a gente tá havendo uma ótima e, graças a Deus, uma transformação. A Leila traz aqui uma questão muito importante sobre as barreiras, né? Que não são apenas arquitetônicas, principalmente quando a gente fala de edifícios tombados e instituições que já estão colocadas aí, mas pensar também na cultura, nesse lugar de transformação social, de ferramenta. Como é que nós podemos, Leila, pensar a inclusão como uma ética e não como uma obrigação? Que passos você acredita que precisam ser dados nessa direção? Às vezes eu fico pensando muito exatamente o que é, como é que as pessoas interpretam a acessibilidade, né? Quando eu vejo, por exemplo, aquelas rampinhas horrorosas que mesmo a pessoa que não tem mobilidade reduzida não consegue usar, não entende o que é acessibilidade, o que é promover acessibilidade, né? É, então, eu acho que essas pessoas ainda não entendem o que é inclusão, porque se elas que entendessem o que é inclusão, né, elas conseguiriam se abrir para ter uma acessibilidade correta, né? A acessibilidade correta são todos, para mim, são todos os instrumentos que a gente usa para que todas as pessoas tenham a liberdade de caminhar, de ir e voltar sozinhas, com independência, né? Então, eu acho que as pessoas ainda confundem isso. Se elas conseguissem definir bem o que é acessibilidade, o que a acessibilidade promove, que é a inclusão, a gente já começaria a ter uma outra postura, né? Porque não ia se preocupar simplesmente de colocar uma rampa qualquer e dizer, não, agora eu tenho uma rampa, estou atendendo a uma legislação, bota a rampa. Não, né? A inclusão é quando aquela pessoa coloca, para mim, tá? Coloca a rampa, mas uma rampa que seja de fato uma rampa que atenda as pessoas que precisam da rampa para poder chegar, para poder entrar, para poder fluir, né? No ir e vir, né? Agora ainda tem uma outra etapa que eu acho que essa, inclusive, é muito mais talvez eu não saiba falar muito sobre ela, mas eu sinto, né, é uma coisa muito mais vivida por mim, que é me sentir pertencendo naquele espaço.
eu estou realmente acolhida naquele espaço, né? Naquele ambiente, com aquelas pessoas, porque eu tive acessibilidade, eu consegui chegar e eu consegui ser acolhida. Talvez é, essas três etapas, né, sejam muito importantes de estarem de mão dadas, né? E muitas vezes não estão. Eu acho que ainda não se tem uma compreensão do que de fato é acessibilidade, né? E qual a potência, a necessidade de existir para poder haver a inclusão, e é depois da inclusão vem o pertencimento, né? É um pouco esse trajeto, assim, que eu acho que a gente tem que ir atrás. É consciência, é educação, é convívio, né? É o saber, né? É isso. É um caminho longo, hein? Leila, a sua fala, ela corrobora aquilo que a gente vem buscando fazer com Floresta dos Mistérios, né? Essa ideia de que o mundo é de todo mundo. Então, isso nos leva a pensar sobre como transformar as estruturas e as relações para gerar um pertencimento real, né? Eu acredito que a, o caminho para se mudar qualquer estrutura é a educação, não tem outra, né? Para todas as estruturas que não estão com a sua, não estão bem feitas, né? Em relação a racismo, a homofobia, enfim, todas as minorias e também a questão das pessoas com deficiência que as pessoas têm um olhar um pouco diferente, porque a deficiência não tem, ela acontece em todas as camadas, né, sociais, de todas as raças, enfim, todas as religiões, em todos esses grupos existem pessoas com deficiência, né? Então ela tem um olhar um pouco diferente do que se tem em relação a racismo, em relação à homofobia, né? E, enfim. Mas eu acho que todas elas, é, a maneira de transformar qualquer estrutura é pela educação. E é essa educação partindo de proporcionar um convívio, né? Eu acho que é muito importante o convívio entre essas pessoas, entre essas diferenças, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com um professor de acessibilidade, que era o Sasaki, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse que não existe no mundo duas pessoas iguais. Todas as pessoas têm diferenças entre elas. Todas. Podem ser da mesma família, pode ser da mesma raça, da mesmo credo, enfim. Então eu acho que não tem outro caminho para transformar e para modificar as estruturas erradas, né? É a educação e principalmente pelo convívio, né? Convívio, eu acho que é fundamental. É por isso que é tão importante as instituições de cultura estarem cada vez mais abertas para abrigar todas essas pessoas com todas essas diferenças, né? Com todas elas, né? Intelectuais, sociais, enfim. Quando unimos tudo o que ouvimos aqui, percebemos que existe um fio condutor comum: a cooperação, a partilha e a construção coletiva. Como o Blackster nos lembrou, atravessar fronteiras e compartilhar conhecimento é um ato de expansão e de criação de valor. A Matilde reforçou a importância da qualificação e da resiliência diante dos desafios que o mundo nos impõe, não apenas no mercado cultural, com todas as funções que se acumulam sobre nós, mas também no que diz respeito à diversidade e à representatividade.
A Leila nos mostrou que inclusão e acessibilidade não são apenas conceitos, mas práticas que se concretizam na convivência, na cultura e na educação como ferramentas de transformação social. Tudo isso nos leva a uma compreensão essencial. Nós só seremos capazes de avançar se entendermos que a nossa força reside na riqueza da multiplicidade e que esse planeta é a única casa que temos. Como diz uma canção do espetáculo Floresta dos Mistérios, somos simplesmente moradores dividindo a mesma casa, e só vai ser bom de verdade se for bom para todos nós. Eu sou a Bia Ribeiro e agradeço pela sua escuta. O Floresta dos Mistérios é um projeto apresentado pela Caixa Cultural, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal do Brasil, e segue em temporada pelo país. Acompanhe a programação completa do espetáculo e do workshop de gestão e produção cultural criativa pelas redes da Caixa Cultural e do Floresta dos Mistérios. Nos vemos lá! Homem, bicho, flor, criança, somos os filhos da terra.